Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Castro dos Projetos Vencedores e hoje eu trago para vocês uma apresentação do meu primeiro projeto de Lean Six Sigma. Pois é, foi aqui onde eu digo que tudo começou na minha carreira em termos de execução de projetos, de começar a entender o que eram esses projetos de melhoria contínua. O ano era 2009, eu trabalhava numa cooperativa, numa linha industrial. Eu estava formado em engenharia de produção há aproximadamente 2 anos e meio, 2 anos ali. E eu fiquei sabendo que na empresa ia ter o programa de Lean Six Sigma. E como eu sou da engenharia, já tinha um pouco de conhecimento sobre a questão de Green Belts e tudo mais, eu me candidatei a esse projeto, eu queria participar desse projeto. Para mim foi uma grande surpresa quando eu pedi para falar com o meu gerente industrial da planta e eu queria um projeto de Lean, e eu me deparei que ele falou: Fernando, ele tirou da mão dele o Project Charter e falou: você já tem um projeto e você vai tocar um projeto. Ali é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena, porque eu saí naquela sala aquele dia eufórico, entusiasmado, ansioso e querendo rodar esse projeto. E eu realmente aproveitei muito essa oportunidade, porque ali com certeza foi o grande marco da minha vida em termos de execução de projetos e dos entendimentos. E hoje eu tenho o prazer aqui no meu canal de passar um pouco de como foi rodar esse meu primeiro projeto. E quero apresentar todas as fases desse projeto, né, na metodologia do Lean Six Sigma, rodando o DMAIC. O meu projeto ele tinha como o título, né, a redução da variabilidade do peso líquido de óleo nas embalagens de PET. Era uma indústria que processava óleo de soja e alguns óleos especiais, como óleo de canola, milho e girassol, mas o maior volume estava dentro do óleo de soja. E aí nós começamos o projeto, né, a primeira etapa, metodologia do Lean Six Sigma, a etapa definir, a etapa, né, do inglês define. Então, no primeiro ali, quando eu recebo meu Project Charter, como um candidato a Green Belt, então o título do projeto nessa redução dessa variabilidade, ou seja, né, se passava por um momento dentro da indústria e do varejo onde era vendido, onde esses produtos eles estavam tendo muita variação de peso, e com isso o principal órgão que fiscaliza e tem toda a regulamentação brasileira, né, o Inmetro, para saber se o consumidor está sendo ou não lesado. E ao mesmo tempo a gente se deparou ali com mais de 12 multas no ano anterior, fora que também havia o desperdício de você ora dosava um pouco mais de produto, ora você dosava um pouco menos, isso acabava tendo uma alta variabilidade no processo. E com isso, a meta, né, além de reduzir essa variabilidade, também era trabalhar ali com uma gramatura bem próximo do limite. Uma garrafa de óleo de soja hoje, uma PET, né, uma garrafa PET, ela tem 800 gramas, 828 gramas. E quando a gente converte isso numa densidade de 0,92, isso vai trazer ali dentro da embalagem os 900 ml. Claro que isso é teórico, e a gente sabe no universo industrial, dentro da empresa, né, do processo produtivo, que essa variação ela acontece, só que ela precisa ter uma variação que seja estável, que tenha capacidade, e esse era o grande desafio. Então o projeto se iniciou e com todo o adjunto, né, que um projeto de Lean tem, a gente tinha uma expectativa de um ganho financeiro ali, nessa redução de variabilidade e também da não sobredosagem do peso, naquela época de aproximadamente 240 mil reais. E a gente tinha algumas restrições, com alguns equipamentos, algumas situações ali que a gente precisava de algumas dedicações. E claro que um projeto de Lean ele tem que ter tem que ter um time de trabalho. Eu não expus aqui o nome de nenhum dos colaboradores em respeito, eu não tenho essa autorização, mas a gente definiu esse time de trabalho, né, com o champion, o sponsor e o time que compunha, né, aqui para me ajudar, né, do lado ali a gente pode ver aqui qual era a máquina enchedora, né, então essa daqui preenchia os volumes na garrafa PET, e aqui também que acontecia essas variações. Então a gente trabalhou com encarregados, os operadores dessas máquinas, com manutentores, auxiliares do projeto, auxiliares de produção ali também,
E eu contei com a ajuda de uma estagiária muito querida que me ajudou muito nas coletas de dados e nas análises, né? Seguindo, né? Então, quando a gente definiu melhor o project, né? Então, toda essa problemática que acontecia dentro da indústria, né? Tinha muito a ver com o desvio padrão. Então, ele apresentava um desvio muito alto. E acabava que, dentro de uma curva de Gauss, numa distribuição normal, em alguns momentos esses valores estavam mais baixos e horas estavam mais acima. E acontecia uma coisa muito interessante, né? Como rodavam 3 turnos de produção, então 24 horas, só tinha uma folga no domingo. Era muito interessante que o primeiro turno ajustava a máquina de um jeito, o segundo de outro e o terceiro de outro, a fim de dizer que eles estavam calibrando esses valores, quando na verdade eles estavam piorando esse desvio padrão ao longo do tempo, que hora um mexia um pouco para cima, hora um descia um pouco abaixo, mas no final do dia de um processo produtivo o desvio padrão acabava ficando muito elevado. Então se tinha esse problema devido a essa alta variabilidade e tinha essa necessidade de fazer essa redução dessa variabilidade e também assegurar que a gente não estivesse colocando sobrepeso dentro deste produto. E também não ter as multas que o Inmetro havia aplicado nos anos anteriores. Então nós definimos a meta, nós colocamos aqui as principais restrições e suposições do projeto, né? Então as intervenções, como eu comentei, a alta variabilidade, a própria densidade do óleo, se numa temperatura de invase mudava muito em relação a isso, né? O óleo refinado ele passa por altas temperaturas dentro de uma refinaria, mas quando vem para o setor de invase ele é refinado numa temperatura bem mais baixa. Tem uma dosagem também que se faz de nitrogênio para que a garrafinha PET ali, ela tenha sustentação no momento do invase. Então tudo isso foi coisas que começou já logo nos primeiros inícios ali do projeto. A questão da manutenção também, que é tão importante dentro dos processos produtivos hoje. Definimos o cronograma, então o início, né, até o fim ali da etapa controle e depois as etapas de mensurações de ganhos. Bom, como toda etapa a definir, a gente precisa entender um pouco do baseline. Então a pergunta, né, eu tinha dados? Então, naquela época os controles eram bem manuais, né, falando 2009, então, mas tinha dados, né, tinha as informações dos pesos, as informações, né, das linhas, dos turnos, algumas observações importantes. A linha de produção, de hora em hora, se pegava uma caixa, né, que era uma caixa vinha com 20 amostras, dos quais faziam o peso líquido e começava a aferir se nessa média estava certo. Mas percebam, os operadores só mediam a média. Os operadores não se atentavam ou não tinham tão conhecimento, principalmente sobre a variabilidade do processo. Que eu costumo dizer, né, a variabilidade de um processo é tão ou mais importante do que eu só olhar a média. Por quê? Porque quem já teve aula comigo, eu sempre faço essa brincadeira, né? Uma vez me convidaram para dar aula e me falaram que a média ali, a faixa etária das pessoas que eu ia dar aula, eram pessoas aproximadamente de uns 45 anos. E quando eu chego na sala, do meu lado direito, eu vejo pessoas ali de 90 e poucos anos. Do meu lado esquerdo, crianças de 10 anos. Eu falei, tá, mas cadê o pessoal de 45 anos? Ah, é que a gente fez uma média, né? Então a média ela não leva em consideração essas questões dos extremos, então isso é uma coisa importante e por isso sim, entender sobre o processo de variabilidade é tão fundamental. E aí as primeiras análises, né, a gente começa a ver aqui qual era o comportamento, né, dessas medições, então a gente já começa a perceber que em alguns momentos a gente tinha pontos ali bem abaixo até de 828 gramas, até abaixo de 827, ou seja, chegando até ter 3, 4 gramas abaixo, e isso com certeza poderia trazer um problema muito grande dentro do processo e do qual se tinha essas multas. Então os dados históricos, né, o baseline, ele ajuda a gente a entender sobre isso. E aí, entrando um pouco mais a fundo na parte estatística, né, a gente partiu de um teste de normalidade, então esse primeiro gráfico. O teste de normalidade deu ok, ou seja, significa que os dados eles têm uma distribuição normal, então isso é importante para poder fazer CEP, para poder fazer análise. Lembrando, né, quando a gente não tem dados que não são normais, nós precisamos fazer transformada, usar box cox, então
dificulta um pouco mais as análises, né? Porque você transforma numa base logarítmica, mas ainda bem que aqui não precisou, e isso facilita com certeza toda a análise. E aí o histograma, né, e a gente começa a ver ali já um desvio padrão de 1,36 gramas, uma média de 28,4, né, ou seja, e às vezes até um pouco maior, olha, 831, então hora estava dosando muito, hora estava dosando muito pouco. Então isso com certeza não era sadio para o processo, essa alta variação. E aí, fazendo o gráfico, né, do CEP, como a gente testou a normalidade e deu ok, ficou acima o p-valor de 0,05, é possível fazer a carta de controle, o CEP, né, uma carta IM, onde a gente consegue ver no primeiro gráfico toda a distribuição, utilizando aqui o método com 2 sigmas e 3 sigmas para ver pontos e ver outliers. Então uma distribuição, uma variação com bastante pontos fora. E embaixo, né, o gráfico de amplitude, né, onde mostra a diferença entre um ponto e o outro, a diferença subsequente. E também apresenta aqui outliers, então, ou seja, realmente o processo não está sob controle estatístico nem um pouco. E legal quando a gente avança na análise estatística, fazendo aqui o CP e CPK, então as capacidades, né, do processo, a gente consegue ver, né, que um CP abaixo de 1 não é legal, precisa ser acima de 1,33, e o CPK pior ainda, né, quando a gente olha o desvio padrão de longo prazo, né, então olhando de curto e de longo prazo, então a gente vê que realmente o processo não estava sob controle e é por isso que justificava tanto as multas como as reclamações. Bom, todo projeto é importantíssimo fazer um CIPOC. O CIPOC dá a visão que eu costumo dizer, né, do helicóptero, então a visão de cima, onde a gente consegue olhar macro para o processo para depois ir olhando detalhadamente até chegar na causa raiz para poder fazer um bom plano de ação. Então o CIPOC aqui nos mostra, né, parte bem simples, né, que é envasar o óleo. No final é ter o óleo envasado, né, nas saídas, e depois ali o processo é a garrafa PET pronto, e a máquina entrega isso pronto, claro, depois para o cliente consumidor final. Então o CIPOC dá aquela visão macro, o nosso foco do projeto inicial era somente na máquina, né? Então é importante isso também para quem está começando, para quem quer fazer um projeto de GUI inicial. Foco é fundamental para não querer abraçar o mundo. Eu sou engenheiro e às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas o braço é curto, então o foco ele é muito importante para que a gente possa resolver bem os problemas. Tá? Escutando a voz do negócio e a voz do cliente, que é o VOC-VOB, né? que dá essa visão do que precisa, que nós focamos muito na legislação do Inmetro, é uma portaria, né, no qual ela fala qual é a tolerância individual para os tipos de amostras, então ela segue aqui um conteúdo nominal, e também um critério de aceitação individual, então qual o tamanho da amostra, qual é o critério de avaliação, se vai ter erro, se não vai ter ali o que se espera, né? É claro que a gente escolheu uma aqui que o Inmetro mais conferia isso dentro dos supermercados, então esse foi o que mais nós analisamos para ter aqui os limites de tolerância. Aí tem uma equação que leva em consideração aqui toda a parte do desvio padrão, né? Então aqui quando a gente analisa aqui o critério para aceitação da média, né? Então o x aqui tem que ser maior que o QN menos um coeficiente vezes o desvio padrão, né? O QN é o conteúdo nominal do nosso produto, certo? Então tudo isso a gente tinha que levar em consideração para saber se estava dentro, se estava fora, e a gente percebeu que em algumas análises a gente realmente, com aqueles dados variando, ia estar fora. E aí, depois de definir, né, a etapa, o project, entender o CIPOC, fazer a árvore de requerimentos, entender toda a sistemática do que se tratava o projeto, nós entramos na etapa medir, onde é uma etapa para poder mapear o processo, apurar melhor o banco de dados, que tipo de coleta de dados nós temos, para aí sim fazer uma boa análise. Então a gente começou primeiro pelo mapa global,
um pouquinho diferente. A gente não chegou a fazer um mapeamento das atividades, porque a gente não queria resolver uma parte muito de Lean, e sim nós queríamos resolver uma parte muito mais estatística, uma parte muito mais do Six Sigma, tá? Claro que é importante mapear o processo e tal, mas aqui a gente realmente focou mais na envasadora, mas entendendo o que eram as máquinas de entrada, qual que era a próxima etapa, e aqui começou já a nascer as principais variáveis. Então aqui a gente começou a ter uma listagem das principais. Então, lubrificação, temperatura, velocidade, alimentação, ar comprimido, dosagem, diâmetro de bico, operador, vibração, densidade, calibração, nível de tanque, equilíbrio dinâmico, variação dos bicos. Então, assim, alguns das variáveis, porque ao longo do projeto nós estamos descobrindo outras variáveis. E aí, para poder fazer muita análise de dados, tem que coletar dados, tem que pegar informação. Isso gerou muitas informações diárias de todos esses controles, onde a gente começou a entender esses gráficos, a pegar histórico, então entendendo desvio padrão, quanto que esse desvio padrão estava variando no mês a mês. Começamos a fazer uma estratificação, foi muito interessante, né, dos bicos enchedores dessa máquina. Ela tinha 36 bicos, ela rodava numa velocidade de aproximadamente de 300 a 340 frascos por minuto, então uma velocidade bem alta. E a gente começa a perceber que alguns bicos sofriam mais desvios, outros menos, e a gente começou a se perguntar, né, por que isso acontece? Quais são os fatores que levam esse desvio padrão variar tanto de um bico para o outro? E aí a gente começou também a fazer estudos sobre a densidade do óleo. Então, uma coisa é o teórico, bacana, tá? Mas e o óleo que saía, né, dentro da empresa, que entrava para o processo? Como que estava? Tinha essa variação de densidade? Não tinha? A gente estudou um pouco dos principais autores, né, na área de óleo de soja, né, que o Erickson é uma referência até antiga, mas ele é um dos best-sellers aí quando se trata de óleos refinados, e alguns estudos ali de outros autores ali em relação às temperaturas e às densidades. Então tudo isso foram parâmetros que a gente foi estudando ao longo do processo para poder entender sobre quais eram os problemas de variação. Uma outra coisa interessante com a equipe de manutenção, que era a vibração da máquina. Então a máquina ela sofria uma vibração, e por incrível que pareça, essa vibração a gente no final descobriu que tinha impacto com a descalibração dos bicos, e também ela fazia com que piorasse todo o desvio padrão de uma forma global. E aí, com todos esses dados, com todos esses levantamentos na etapa medir, entra-se na etapa analisar para realmente entender mais a fundo. Olha, por que esses bicos sofrem variação? Né? E aí nós montamos uma estratificação dos dados para tentar entender, utilizando uma matriz aqui de estratificação, uma árvore de requerimentos, né? E a gente destacou algumas aqui. Então, uma das principais, a falta, né, de um PCM, de um planejamento e controle de manutenção naquela época, foi assim, o que mais a gente entendeu que precisava, ou seja, fazer manutenções preventivas não tinha uma assertividade. Isso foi muito importante. A falta de procedimento operacional, não tinha bem descrito esse mapeamento do que cada operador tinha que fazer, o que ele não poderia fazer. A falta de calibração desses bicos e das balanças. Essa máquina ela tinha uma balança muito precisa, mas que ela sofria variações, e isso não era feito, essas calibrações ao longo do tempo, e nem tinha uma regra de como fazer também. De vez em quando fazia, mas quando alguém queria, enfim, não tinha um registro, né? Influência também, que a gente chamava do tempo de cauda de queda. Então a máquina ela recebia o óleo, mas ela tinha um tambor superior dessa máquina, onde esse tambor ele acumulava uma quantidade, como se fosse muito parecido com uma caixa d'água. Tinha uma boia, só que quando esse óleo ele entrava pela tubulação, que ele preenchia esse espaço vazio, ele dava um solavanco
dava um golpe realmente, né? E isso chacoalhava a máquina. E toda vez que acontecia esse fenômeno, a variação do processo aumentava. Então também foi ideias de como mudar esse tipo, né? Colocando sensores e tal e melhorias ali. E influência também nos erros instrumentais. A gente pegou muito erro de balança, muito erro na forma de medição dessas análises. Então tudo isso foi gerando informações, estratificações para a gente aprimorar e entender melhor quais eram as nossas variáveis. E aí, mediante isso, a gente montou o diagrama de causa e efeito, né, a famosa espinha de peixe, com 6 M's, medida, matéria-prima, mão de obra, meio ambiente, métodos e máquinas, para melhorar a variabilidade do processo. Então aqui nasceram já algumas frentes de trabalho, onde a gente começou a entender quais eram os principais efeitos, né, que cada uma dessas causas aqui faziam para essa variação do processo serem altas, né? E depois, essa foi uma parte bastante interessante também, que foi montar o VSM, né, que é o mapa do fluxo de valor, calcular o takt time aqui, os tempos de ciclos. Então, por mais que o meu foco não era muita parte de Lean, era muito mais a parte estatística, mas veja, a parte de Lean com certeza ela ajuda, né? Você mapear o processo, você identificar NVAs, ou seja, coisas que não agregam valor, tudo isso é fundamental para que tenham soluções. E aqui também nos ajudou muito a entender o ritmo de produção, cadências, trocas de turnos, aonde tinha falhas e acúmulos, né, os famosos WIP, né, que é o Work in Process, aonde isso ficava parado no processo, entre uma máquina e outra. Então, isso nos ajudou a trazer ideias e soluções também. E aí, com o time, né, eu tinha as minhas sequências de reuniões com os times de trabalho, depois com o Champion uma vez por mês, e o sponsor, pelo menos a cada 45 dias, ele queria ver o projeto. Isso foi muito legal. E por que eu falo isso? Porque eu era um analista ainda, começando a minha carreira, e eu tive minha primeira oportunidade de levar um projeto para um diretor. Então, aqueles 40, de cada 40 em 45 dias que eu tinha que ir lá levar minha apresentação do meu projeto, ali era a minha grande oportunidade de mostrar que eu era capaz e que eu queria ir além. E realmente tudo isso aconteceu. Esses projetos me ajudaram a ter destaque, por isso que eu falo que aqui foi o meu grande marco, né? Porque aqui realmente eu consegui mostrar o meu trabalho como engenheiro e ter a oportunidade de falar com diretores, que talvez eu fosse demorar um pouco mais, se a gente for pensar em nível hierárquico hoje, né? Até você chegar numa diretoria para poder falar e mostrar um pouco o seu trabalho, você não consegue de um analista dar um salto tão grande assim, nem não é tão simples isso em grandes corporações. E essas reuniões de projeto a gente começou a desmembrar através dos brainstorms, através da matriz, através do diagrama, como que seriam os níveis de implementações e soluções. Então nós montamos a árvore do diagrama, né, diagrama de árvore, para nos ajudar a entender os níveis de oportunidades. Então, no primeiro nível a gente colocou 3 áreas, que era a melhoria de dosagem, diminuição da variabilidade e promover manutenções. No primeiro nível, quando a gente tratou a melhoria de dosagem, a gente estratificou algumas, mas quando a gente chega no terceiro nível, esses asteriscos é onde a gente entendeu o que eram os pontos de trabalho. Então, o equilíbrio dinâmico das balanças. Então, tinha que fazer esse equilíbrio. O próprio equipamento gerava essa informação e era possível fazer. A gente só padronizou, colocou uma regra, checklist de controle. Calibração das balanças também pelos operadores e os manutentores. Então, todo domingo à noite, o pessoal tinha que entrar na manutenção uma meia hora antes, calibrar a máquina, deixar o equipamento pronto para gerar o start da semana. Na variabilidade do processo, com certeza aquilo que eu falei, né, que a gente entendeu, instalar um sensor de nível no pulmão. Esse sensor de nível não deixava mais o óleo entrada no soco, então ele entrava de uma forma muito mais tranquila, mais suave, não dava o soco na máquina. Foi instalado mais sapatas, um sistema de amortecimento para reduzir a variação, essa vibração que a máquina tinha. Isso foi bastante interessante também.
e os controles, né, dos parâmetros de refino. Então, um cuidado ali que quando esse óleo chegava, sempre se olhava muito esses parâmetros para saber se o óleo que estava entrando estava dentro, com temperatura, parâmetros físico-químicos dentro do especificado. E com certeza na parte de manutenção foi implementar um PCM que planeja, que controla, que abre as ordens de serviço de manutenção e que geravam as preventivas para a máquina. Então, manutenção preventiva, com certeza, além de economizar muito, ela traz muito resultado em termos de eficiência e eficácia dentro do processo produtivo. E aí, ao longo do projeto, né, a gente chama dos quick wins, né, os ganhos rápidos, ou Kaizen também, né, que são pequenas melhorias. Isso é interessante porque ao longo do projeto foram nascendo ideias de melhorias, não só para redução da variabilidade, mas desperdícios, ganhos. Então, a gente melhorou a elevação das tampas, né, as tampinhas que iam ali dentro do processo, o sensor do tanque, como a gente falou. Então, alguns destaques aqui de alguns ganhos, né? Aqui o sensor de nível, quando foi instalado, então aqui, né, na foto dá para ver o tanque, né? A tubulação onde vinha o óleo e depois esse sensor de nível. Então isso trouxe um ganho, uma agilidade para o processo enorme desta variação. E aí a gente começou a ter ganhos e começamos a entender um pouco mais a fundo ainda, usando estatística, entendendo, né, cada um dos picos, cada um, né, das partes da enchedura ali, para poder saber se todas essas melhorias já iniciais já estavam sofrendo melhorias. E a gente foi percebendo aqui as influências de algumas coisas. Isso aqui também foi muito legal. A máquina, ela tinha uma velocidade, né, que ela suportava, e muitas vezes alguns dos colaboradores do primeiro turno deixavam uma velocidade mais rápida, 300, 310. Outros diminuía para 260, às vezes o terceiro turno, e essas variações de velocidade a gente também percebeu que o desvio padrão ele sofria alterações. Então a gente entendeu qual que era a melhor velocidade, principalmente para atender o takt time, ou seja, a demanda do cliente, mas que rodasse numa velocidade suficientemente para não ter alta variação. Então a gente ficou numa velocidade ali média ali, que sempre tinha que estar na casa dos 270 a 300. Outras coisas que a gente foi vendo, né, comprovações como, por exemplo, descalibração das balanças, que a gente viu que era um ponto importante, que precisava calibrar, o peso comparativo entre balanças, então, ou seja, balanças que não tinham um processo bem analítico, então você podia errar, balanças mais analíticas, e então trazia uma confiabilidade bem maior. Nessa época aqui, nós não fizemos o RR, que é o RP e Repro, ou seja, o teste de repetibilidade e reprodutibilidade, né? Até por não ser aqui o grande foco, né, de atestar a balança, mas a gente fez algumas análises aqui que mostrou que, né, no mesmo peso, ou seja, esse é o mesmo dado na balança de 0,1 de precisão para uma balança de 0,01 e numa balança aqui de um laboratório, então, né, que tinha uma confiabilidade maior. Então a gente vê que havia sim diferenças entre os equipamentos e a gente precisava melhorar isso, tendo calibrações, tendo certificação, né, para cuidar deste processo. E aí, mediante a toda esta etapa de medição e de análise, que hoje eu considero como a parte mais importante de um projeto de Lean Six Sigma, vocês perceberam que, assim, aqui está de forma resumida, mas teve muita análise, teve muito estudo, e tudo isso nos proporcionou implementar soluções que realmente nós conseguíssemos chegar no objetivo de diminuir a variabilidade e conseguir fazer uma dosagem mais padrão, não tendo sobredosagem. Foi definido então um mapa que a gente chama de um diagrama de afinidades das principais atividades. Então, criar cronograma de manutenção, instalar sensor de nível, manutenções preventivas, o equilíbrio dinâmico, calibrações, manter velocidade e criar os registros das densidades e todas as análises dentro do processo. Então, aqui começou as implementações, né, documentais, treinamentos com colaboradores, plano de manutenção. Depois isso aqui
evoluiu para um software, e nesse software ele conseguia já ajudar muito o time de PCM a fazer isso. As melhorias que foram feitas com relação à vibração da máquina, então desde a primeira medição até depois lá em outubro, né, a primeira foi dia 22 de junho e a última ali comprovando que teve a diminuição da vibração da máquina, então isso também ajudou a diminuir o desvio padrão. E aí os primeiros ganhos após ali já algumas implementações e soluções logo no começo ali do projeto de agosto, setembro, já com as ações sendo implementadas. E aí já aqui, né, algumas outras comprovações também usando estatística, né, o gráfico de Bloxplot para nos ajudar a ver mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, né? Então já começa a ter as primeiras reduções. Depois a influência da pressão de válvula das dosadoras, então esse ajuste de manutenção, pessoal, né, da manutenção, entendendo o quanto era importante calibrar essas válvulas, deixar essas válvulas em dia, não ultrapassar o tempo de vida útil delas. Isso também houve uma redução bem significativa na variabilidade do processo. E aqui tem um gráfico comparativo, onde tem a distribuição dos pontos em preto aqui dos dados históricos de 1.27 após as primeiras manutenções, então já um desvio padrão de 0,1 e depois após ajuste, melhorias, parâmetros de 0,8. Então uma redução bem significativa e depois ao longo do projeto que a gente considerou de 1.3 para 0,7. Então quase totalizando uma diminuição de 50% em termos do desvio. Então, bem significativo mesmo os ganhos que a gente obteve no projeto. E lá no começo da minha apresentação, quando nós estávamos ainda na etapa define, né, na etapa definir, onde nós montamos lá, né, as análises de capacidade do processo, onde a gente viu CP e CPK, onde realmente não era bom, principalmente, né, o CP, e depois agora, né, com as melhorias, então um CP já próximo de 1. Aqui foram os primeiros ajustes, os primeiros ganhos, isso melhorou. Depois a gente sabe que um CPK e um CP bom tem que ser acima de 1.33, mas aqui já começou a diminuir, veja, a probabilidade da gente ser multado pelo Inmetro. Antes a probabilidade era de quase 37%, 36,6%, e já, né, aqui nos primeiros meses, aqui tá as coletas em setembro, já dos primeiros ganhos, já de 14%. E depois da etapa definir, medir, analisar e melhorar, na etapa controle, isso aqui melhorou quase que para 5% a probabilidade do Inmetro nos multar. Então, ou seja, realmente um ganho bem significativo em termos de controle estatístico do processo, aprendizado do time de trabalho e todo o ganho financeiro que se teve com esse projeto também, porque diminuiu a sobredosagem. E com isso a gente entra na etapa, né, controle, aqui de forma bem resumida. Então todo o controle estatístico, CEP, matriz OCAP, definições dos padrões operacionais, treinamentos, né? Como foi um projeto lá de 2009, eu não tinha ainda um hábito muito grande de tirar foto, documentar. Naquela época não era tão simples ter um celular que a gente saca do bolso hoje, consegue tirar uma foto muito rápida, né? A gente precisava ter máquinas digitais, enfim, outras épocas, né, pessoal? E com certeza hoje tem mais facilidade. Mas com certeza se fosse nessa época eu tinha tirado mais fotos, tirado foto dos treinamentos, tirado foto das reuniões com o time de trabalho, né? Mas tudo isso infelizmente eu não tenho. Mas eu tenho boa parte de todos os estudos e por isso eu fiz muita questão de mostrar aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento do que é rodar um projeto de Lean Six Sigma utilizando todas as partes. E com certeza no final, né, é a validação do ganho financeiro. Então o que nós acordamos, que primeiro era a redução, nós conseguimos atingir, nós melhoramos, trouxemos isso como meta. E a gente conseguiu uma redução significativa de 0,8 gramas, que, ou seja, essa 0,8 gramas ela não ia trazer nenhum problema para o consumidor, não ia ter nenhuma questão de lesar o consumidor,
mas ia parar de ter uma sobredosagem dentro do processo e com isso trouxe aí aproximadamente, extrapolando-os para 12 meses, com o valor daquela época, com o valor de mercado, aproximadamente R$ 200 mil. Se a gente transformar hoje, com toda a inflação, com toda a questão financeira hoje, com certeza seria um projeto que traria aqui aproximadamente quase R$ 800 mil na última linha, tá? Tô falando de lucro mesmo. Isso aqui a gente deixou de perder, ou seja, está embutido dentro do produto final. Então isso dentro de uma empresa é muito significativo. Aí as empresas precisam pensar Lean, precisam pensar por processo, precisam pensar em estratégias que realmente façam que elas sejam sempre competitivas. Pessoal, eu espero que vocês gostem, né, desse meu projeto, toda essa minha explicação. Aqui estão meus principais contatos, meu Instagram, meu Face. Quem quiser um contato também tem aqui meu telefone. Fiquem à vontade em tirar dúvida, em me questionar e me perguntar, ok? Espero que vocês tenham gostado e curtam o nosso vídeo. Grande abraço, pessoal!